Começar pelas condições que indicam risco. Então a gente tem inicialmente algumas características individuais e algumas condições sociodemográficas que fazem com que essa gestante seja classificada como alto risco e baixo risco. Primeiro, o que a gente tem são os extremos de idade. Então idade menor do que 15 anos e idade maior de 40 anos, tá? Por que idade menor que 15 anos? Porque nessa idade a adolescente ela é mais vulnerável a determinados tipos de doença, tá? Ela ainda não tem ali, normalmente, uma maturidade para cuidar de si, para cuidar do bebê. É claro que a gente não pode afirmar com certeza isso, né? Porque cada gestante é diferente, mas a princípio, no extremo de idade, quando é uma adolescente, né, que está grávida, a gente tem um cuidado maior. Além disso, existe também um risco maior de pré-eclâmpsia e outras doenças que estão ligadas à questão da idade, tá? E por que a grávida de 40 anos ela é considerada uma grávida de risco, tá? Eu até já falei isso aqui com vocês, já comentei em alguns posts, né? Que antigamente, quando eu iniciei ali os meus estudos em obstetrícia, né, a grávida era considerada uma grávida idosa a partir dos 35 anos, né? E isso não é mais uma realidade pra gente. Hoje em dia as mulheres, elas querem se desenvolver mais no trabalho, no mercado profissional, elas querem crescer. Às vezes até buscam um relacionamento um pouco mais tarde também, né? Então isso não é uma prioridade para a mulher e algumas vezes as mulheres deixam para ter filhos um pouco mais velhas, né? Agora, nesses últimos tempos, né? As mulheres têm tido bebês cada vez mais velhas, né? E qual é o problema dela ter um bebê acima de 40 anos, tá? Existem alguns problemas em relação a isso, tá? A partir dos 35 anos, a taxa de fertilidade ela diminui muito. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a partir dos 35 anos vai ficando cada vez mais difícil engravidar, tá? Então, as chances de gravidez elas são menores, tá? Além disso, existe um outro fenômeno, que é do envelhecimento dos óvulos, tá? Então, a partir dos 35 anos, esses óvulos eles vão ficando mais velhos e com uma qualidade um pouco pior dos óvulos das mulheres mais jovens, tá? E isso pode representar aí um aumento no número de alterações genéticas, de alterações cromossômicas, certo? Além disso, dessa questão... Desculpa, gente, eu tô com a boca seca aqui, daqui a pouco eu vou pegar uma aguinha. Então, além disso, dessa questão da taxa de fertilidade, que cai acima dos 35 anos, do envelhecimento dos óvulos, que os óvulos vão envelhecendo, né, a partir dos 35 anos, ainda existe também uma maior probabilidade de pré-eclâmpsia, de diabetes gestacional, de outras doenças que têm relação ali com a idade, certo? Então eu acho que ficou claro aí a questão da idade, por que é um risco, né? Algumas de vocês podem me perguntar assim, mas doutora, eu vejo muitas mães jovens com bebê com síndrome de Down, por exemplo. Sim, isso é muito comum. Por quê? Porque a mulher mais jovem, ela tem mais chance de ter filho do que uma mulher mais velha, tá? Mais pra frente a gente pode até conversar melhor sobre isso, fazer uma live sobre isso, mas a maioria dessas alterações, dessas síndromes genéticas, elas são aleatórias, então elas podem acontecer com 20, com 30, com 40 anos, tá? Mas a qualidade dos óvulos é um fator importante para essa alteração, certo? Então vamos lá, vamos continuar. Obesidade, IMC maior que 40, tá? A mulher que ela tem o índice de massa corpórea, como nós já conversamos, que é o IMC, o que seria esse IMC? O IMC seria o peso atual, de preferência no início da gestação, tá? Dividido pela altura ao quadrado. Com isso a gente tem o valor do IMC, certo? Então se a gente tem um IMC maior do que 30, a gente já tem uma mulher obesa, certo? Se o IMC é acima de 40, é um grau de obesidade mais grave, tá? E isso tem uma série de implicações, também em relação ao aparecimento de doenças, né? Diabetes gestacional, pressão alta, pré-eclâmpsia, alterações no fígado, tá? E outras alterações que podem acontecer aí numa mulher que tem um nível, né, de peso muito elevado, né? Tem uma obesidade um pouco mais grave, digamos assim, tá? Mas não é só o excesso de peso que traz problema na gravidez, o baixo peso também, tá? Então, gestantes que iniciam um pré-natal com IMC abaixo de 18, que são gestantes que estão subnutridas, também tem um risco aumentado na gravidez. E que risco é esse? Os bebês dessas mães que são subnutridas têm mais chance de nascer de forma prematura, de nascer com baixo peso e de desenvolver também ali uma restrição de crescimento ao longo da gravidez, tá? Então não é só o excesso de peso que causa problema. Aquelas gestantes que estão subnutridas, que têm baixo peso, elas também têm um risco maior na gravidez,
certo? Transtornos alimentares, bulimia, anorexia. Então, assim, esse transtorno alimentar, né, essa relação aí difícil com a comida, né, no caso da bulimia, que faz com que a mulher provoque ali vômitos, né, pode trazer uma repercussão ruim para o bebê, né? Também essa questão do parto prematuro, do nascimento com baixo peso, né? Anorexia também é a mesma coisa, tá? E dependência ou uso abusivo de tabaco, álcool ou outras drogas, certo? Eu acho que aí é bem óbvio, né? Eu acho que a gente não precisa se alongar muito falando disso, mas o álcool tem efeitos danosos no bebê, tabaco também, drogas também, tá? Só lembrando pra vocês, eu acho que é importante falar aqui a questão do álcool, tá? O álcool, não existe dose segura de álcool na gravidez, tá? Então não importa se é uma taça, se é uma garrafa, se é um copinho, tá? Isso aí não importa porque a gente não conseguiu definir ainda uma dose segura de álcool, tá? Eu fiz um post recentemente explicando sobre isso, né? O álcool, ele é uma substância tóxica para o bebê, então quando a gente ingere o álcool passa ali através da placenta e ele fica acumulado ali no bebê, e o bebê ele não consegue, ele não tem um fígado maduro para metabolizar esse álcool, tá? Então é importante que as gestantes não consumam álcool. A gente está falando aqui de uma gravidez de risco com uma gestante que faz uso abusivo de álcool, né? Então uma paciente que ela é dependente do álcool, que é alcoolista, né? Que é uma situação diferente do que a gente trata no dia a dia, tá? Questão do cigarro, né? O cigarro ele tem muitas substâncias tóxicas, tá? E pode também causar parto prematuro, restrição de crescimento, tá? E outras drogas aí nem se fala, também bem danosas aí pro bebê, certo?